Olá, amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária, aqui na TV Erechim. E hoje para falarmos sobre a Semana Acadêmica do curso de Psicologia. Ela vai acontecer entre os dias 23 a 27 de agosto, portanto, daqui uns dias. O evento vai ser realizado de forma online e tem como temática analisar as possibilidades e desafios em tempos de pandemia. Para falar sobre essa temática e os seus desdobramentos, estão aqui conosco, primeiramente, o coordenador do curso de Psicologia, professor Felipe Biazus, e a acadêmica Paola de Ré, que é da turma 2018, do 8º semestre, que também está envolvida, juntamente com a Lilian Nascimento, que no segundo bloco vai estar aqui conosco falando também sobre a Semana Acadêmica. Então, bem-vinda, Paola, bem-vindo novamente, professor Felipe. O professor Felipe já esteve aqui conosco algumas vezes durante esse período de pandemia para nos tranquilizar um pouquinho e para enfrentarmos melhor essa situação. Acredito que tenhamos conseguido, né, professor Felipe? Assim como no seu trabalho como profissional psicólogo e também como professor e coordenador do curso. Acredito que o senhor tenha tido muito trabalho em acalmar as almas aí para enfrentar melhor a situação. Pois é, continuamos falando de pandemia, mas agora abordando uma série de outros assuntos, ou seja, a pandemia não terminou, o trabalho vai continuar. E por muito tempo ainda, né, professor Felipe? Isso. Então, Neymar, prazer de novo estar aqui contigo, né? E hoje estar acompanhado também das colegas alunas do curso de Psicologia. Estamos dando oportunidade. A Paola e a Lilian. E para a gente conversar um pouco sobre a Semana Acadêmica. Então, você falava, né? Nós continuamos falando sobre. Eu creio que a gente vai conversar ainda sobre a pandemia e sobre desdobramentos e impactos que ela tem a nível das questões científicas, né, e da saúde durante um bom tempo ainda. E no ano passado nós fizemos uma opção por não desenvolver a Semana Acadêmica, até por conta de tanta coisa que a gente estava vendo, né, acontecer e as atividades também. A gente nunca tinha pensado, né, em fazer um evento online, mas esse ano então recuperamos, né, retomamos essa atividade que é um espaço e um momento extremamente importante onde se abre um tempo, né, na semana, e essa semana em específico é escolhida pela psicologia por conta do dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo, então também é em comemoração a essa data, e esse ano, como todos os anos a gente faz, tem a participação de uma turma que se envolve na organização da Semana Acadêmica, né? Então, nesse ano, a decisão, né, dos alunos de todo o curso, mas sobretudo capitaneados ali por uma comissão, que as meninas representam aqui hoje, organizaram essas temáticas que a gente vai estar conversando, né? E um evento que está aberto para toda a comunidade participar de forma online, né? As inscrições já estão abertas, a gente vai conversando ao longo do nosso contato. Nós temos uma série de temáticas aí ao longo do programa para abordar sobre isso. Bem, mas eu queria saber da Paola, que também é minha colega jornalista. Prazer, Paola. Afinal de contas, por que vocês estão envolvidas nesta tarefa de organizar a Semana Acadêmica? Me parece uma atitude e uma iniciativa, né, que merece louvores nesse momento, porque nada melhor que estar presente, não apenas sentar numa cadeira e assistir, né? Uhum. Então, muito prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. O processo, né, como o professor falou, né, já é comum os alunos se envolverem, né, nessa construção desse evento, assim, e quando o professor convidou a gente, eu e a Lilian, né, minha colega, a gente prontamente
se interessou em participar, né? Porque a gente vem, né, também participando de várias atividades do curso ao longo da nossa graduação, né? Então, e poder participar da construção do evento também coloca a gente numa posição de construir o nosso conhecimento, né? Que é uma coisa que a gente tem discutido bastante sobre isso, né? E até quando a gente estava discutindo, a gente fez bastante reuniões, né? Todas online, para poder... Nunca se fez tanta coisa online, né? Para poder chegar nesse resultado final, né, a gente até levantou essa possibilidade de, se não era um tema que estava um pouco esgotado, assim, né, se as pessoas não estavam cansadas de ouvir sobre pandemia, né, e aí, refletindo um pouco, a gente entendeu que o resultado de toda essa pandemia, né, o que a gente vem pós-pandemia, vai se repercutir por muito tempo e ainda a gente precisa entender como que isso vai impactar tanto na vida das pessoas, como também na nossa atuação profissional, né? Paola, professor Felipe, eu acredito que a Semana Acadêmica não é para falar de pandemia, né? Mas sim sobre os efeitos e sobre como solucionar. Então, o cardápio de assuntos da semana realmente ele é bem consistente, né? E acredito que vai contribuir muito para que os participantes tenham uma noção dos seus desafios e as suas consequências, enfim, que atitudes nós devemos ter a partir de agora, especialmente a área de vocês, né? Isso, é muito nessa perspectiva que a Paola coloca, né? Embora a gente tenha como um norteador, né, a questão pandemia, o foco não é falar da pandemia, mas sim nas repercussões que essa experiência trouxe para nós, né, ao longo do último ano e meio, né, que nós estamos vivendo essa transformação, enfim, essa questão de saúde na sociedade, no mundo. Então, as temáticas que foram sendo pensadas, né, pelos alunos, enfim, por essa comissão que trabalhou na organização do evento, são temáticas tangenciadas pelas questões da pandemia, né? Então, por exemplo, o primeiro tema, que daqui a pouco você vai falar, já pode adiantar também, que trata das questões dos desafios e das consequências do aprendizado online, né, e da privação da socialização das crianças, né? Agora nós estamos retornando, as aulas estão retornando de forma presencial. Em algumas escolas já retornaram ainda no ano passado, mais para o segundo semestre. E é notório algumas mudanças, alguns comportamentos que até então não eram tão presentes, ou quando presentes eram manejados de uma forma, hoje estarem diferentes. Situações de conflitos entre as crianças sempre existiram. Mas nesse período de retorno às aulas, foi um fenômeno, né, dentro da socialização das crianças que teve muito presente. Afinal, elas ficaram quase um ano, né, restritas a uma socialização bastante fechada dentro das suas famílias, ou amigos muito próximos, né, com um controle absurdo, assim, né, de não poder ir no parque, de não poder ir na praça, de não poder brincar com os coleguinhas, e isso trouxe um impacto. Então, nós vamos ter a participação da Rochelle. Rochelle Paz Fonseca, né? Isso, a Rochelle Paz Fonseca, que tem um grande conhecimento nessa área, inclusive fez uma série de lives durante a pandemia, discutindo a importância, né, e trazendo a importância do retorno das aulas de forma presencial para todos os níveis, sobretudo para as crianças pequenas, né? Na educação infantil, nas séries iniciais, porque existem momentos do desenvolvimento que são momentos cruciais para o desenvolvimento acontecer. Isso não quer dizer que a criança não vá aprender, porém, né, se não acontecem essas aprendizagens e essas vivências num determinado período crítico, que a gente chama, isso traz um impacto, né? Então, é sobre isso que a gente vai querer conversar nesse dia, né, noite de abertura do evento, e a gente vai vendo ao longo da programação aí outras temáticas que tangenciam, né, e que trazem uma repercussão, vamos dizer assim, das situações associadas à pandemia. Paola e Lilian, posteriormente, vão ter eu acho que é um desafio importante para vocês e um aprendizado também importante, porque vocês vão estar viveram esse momento e vão estar podendo ali logo estar ajudando essas crianças, ajudando essas famílias
a enfrentarem as consequências provocadas pela pandemia. Como, por exemplo, aqui a segunda temática aqui sobre o isolamento social e a violência doméstica, que vai ser abordada pela Milena Colpo. A Milena também é de Erechim, né? A Milena é de Erechim, ela foi nossa diplomada do curso de psicologia, hoje ela é mestre em psicologia também, está fazendo doutorado e trabalha com esse tema, né, nas pesquisas dela e vem para conversar sobre esse tema. E veja bem, esse e outros temas, acredito que vocês estão bem ávidas em assistir e ver essas pessoas falando sobre isso, porque agrega conhecimento assim extremamente importante na formação de vocês. Inclusive, né, quando a gente foi pensando, a gente pensou cada dia assim com muito cuidado, né, e também nessa intenção de fazer um sentido, né, as escolhas das palestras, uma continuidade assim, porque a gente pensa que essa demanda né, da violência vai aparecer muito na clínica, né? Já tem aparecido, a gente faz estágio no CPA, a gente vê que, né, aumentou os casos dessas situações. Então é algo que a gente vai se deparar na nossa clínica posterior, com certeza. Isso já existia nessa temática, mas acredito que a pandemia contribuiu para um agravamento nesse sentido. E aí o psicólogo, principalmente, tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de situação, que não é novidade, mas acredito que isso sirva de... vai fornecer informações importantes para que vocês possam trabalhar melhor, especialmente com as famílias, com os casais, etc. Sim, sem dúvida. E é importante colocar, né, essa turma, normalmente quando as turmas trabalham na organização do evento, elas estão no... 7º semestre? Não, elas estariam no 6º semestre. 6º semestre. Né? E nesse ano, em função de nós não termos realizado a semana acadêmica no ano passado, então a turma que trabalharia nela, né, seria a turma 2018, então a gente manteve, por uma questão de justiça também, né, a possibilidade delas participarem, e isso trouxe também um diferencial, né? Qual é o diferencial? De que os alunos também já estão num contexto de atividades mais práticas dos estágios, das ênfases do curso, e entrando em contato com outras realidades que não só a parte teórica, vamos chamar assim, né, que vai se desenvolvendo ao longo do curso, mas também com essas experiências do cotidiano que eles já vão encontrando. Então, eu creio assim que essa produção desse ano da Semana Acadêmica também teve esse diferencial. A partir da experiência que eles têm, né, no cotidiano de estágios e de práticas que eles realizam, isso veio, né, de alguma forma, foi trazido para cá. Basta ver que a gente está falando, né, dos desdobramentos na área escolar, dos desdobramentos na área familiar, daqui a pouco a gente vai ver, né, das questões do indivíduo, né, e também das famílias, mas do indivíduo, então, da própria formação do psicólogo, né, como aspectos importantes. Então, como a gente falou no início, a espinha dorsal, né, ou o tema gerador partiu dos aspectos da pandemia, mas está trazendo, né, diferentes circunstâncias, né, para esse evento. Antes de nós fazermos o intervalo, nós vamos abordar mais um assunto que vai ser tratado durante a semana acadêmica, que são os desdobramentos psicopatológicos de pessoas que venceram a Covid. E vão estar presentes então, o médico psiquiatra José Saraiva e a psicóloga Luísa Silveira. Outro assunto importante, não sei se a Paola quer comentar alguma coisa a respeito disso, antes de a gente ir para o intervalo. É porque o que se ficou da pandemia em termos psicológicos, a gente ainda não tem muita dimensão, né? E é uma coisa que a gente vai ter que estudar ainda, né? É importante que a gente tenha uma ideia, né, do que se está se pensando cientificamente sobre isso, para a gente poder embasar a nossa, né, a continuar a nossa construção na caminhada do curso, né? Para poder oferecer um serviço pensando nessa situação, né? Quando a gente estiver atendendo os pacientes. Mas ainda só para concluir esse aspecto aqui, eu acredito que a contribuição que essas pessoas trarão nessa área, principalmente, vai ser importante também, né, professor Felipe? Sim, sim. E a ideia desse painel, né,
A gente vai ter profissional, então, da psiquiatria, da psicologia. Nossa intenção era trazer mais outros profissionais de outras áreas, a gente acabou não conseguindo trazer quem a gente gostaria. E a intenção justamente é nessa linha que a Paola coloca, da gente poder pensar alguns desdobramentos do ponto de vista do sofrimento mental, né, e psicológico a partir da experiência do Covid. Então, a gente tem relatos, né, de colegas profissionais da área da psiquiatria e da psicologia de situações relativas a quadros de ansiedade agravados, situações de um traço, né, psicopatológico que não era presente na pessoa na sua experiência de vida anterior a uma vivência de um grave, né, de Covid, de uma hospitalização e aí posteriormente apresentou, né, sintomas e vivências e aspectos psicopatológicos importantes, né? Então, ainda não há nenhuma certeza nisso, como a Paula falou, acho que vão ser ainda alguns anos de estudo e de compreensão de fenômenos, né, que desencadeados pela situação da Covid, em todas as áreas, né, em todos os aspectos da saúde humana, assim, né? Desde a gente já vê alguns relatos de problemas cardíacos em pessoas que tiveram Covid, que até então não apresentavam problemas, mas ainda assim muita suspeita, né, e muito tema para pesquisa. Então eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma série de desdobramentos em função dessa situação, né, que o Covid trouxe para a nossa realidade de saúde, né? Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida também para que a Lilian Nascimento possa participar aqui conosco no nosso programa de hoje, ok? Aguarde só um instante. Bem-vindo aos Destinos do Norte Gaúcho. O Norte Gaúcho é uma região rica em biodiversidade natural. Venha entrar em contato com uma linda natureza e cenários únicos de belos parques e reservas naturais. Atividades com muita adrenalina e aventura. É de tirar o fôlego. Conheça os mais lindos lugares do Norte Gaúcho. Aqui você vai encontrar muita hospitalidade, segurança e comodidade. Oferecemos a você tudo e muito mais. Venha nos visitar. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br. Voltamos então com o nosso programa Expressão Universitária, agora com a presença da acadêmica Lilian Nascimento. Prazer, Lilian, estar aqui contigo e recebê-la aqui pela primeira vez para participar desse nosso programa. É sempre um espaço, acredito, gratificante, tanto para quem não é um espaço apenas para professores. A gente procura abrir espaço para que vocês, acadêmicos, também consigam, digamos, se mostrar não apenas em sala de aula. Eu sei que vocês têm um potencial muito grande ainda pela frente. Bem, nós abordamos aqui no primeiro bloco, então, 3 temáticas a serem abordadas durante a semana. E outras tantas serão abordadas durante a semana também, a Semana Acadêmica da Psicologia. E a próxima temática que a gente vai falar agora é sobre a experiência do luto e o impacto da pandemia, que vão estar presentes aqui vai estar presente a Adriana Kogo, né? Essa é a psicóloga também, Adriana Kogo, então vai abordar essa temática. Você participou também da construção desse programa, então como é que foi a construção desse veio, dessa linha de debate? Eu digo que também é um prazer estar aqui nessa manhã e na verdade, a experiência do luto, né, ela veio como um dos temas que a gente mais vê hoje sendo falado e sendo abordado até por outros cursos, né? Vemos muitos psicólogos se especializando nessa temática, porque é uma temática que é impossível de não se pensar, né? Pensando nos mais de 500 mil mortos pela Covid.
que é uma morte que tem uma experiência de luto diferente, porque os seus familiares, os familiares do indivíduo que acaba por falecer não tem como ter um momento de velar a pessoa. Então a gente sabe como psicólogos e futuros psicólogos que isso é muito importante para a experiência do luto, né? E como que isso está sendo vivenciado pelas famílias, né? Não poder acompanhar os últimos dias do seu familiar, do seu amigo, né? No momento o seu familiar, o seu amigo está bem, no outro ele simplesmente falece dentro de 2, 3 dias. A gente viveu isso em muitas famílias, com certeza quem está nos assistindo sabe que isso aconteceu com um amigo, com um familiar. Eu mesma passei por isso nesses últimos 4 meses aí, eu estou vivendo essa experiência do luto, então a gente sabe que é impossível não falar disso perante a tudo que a gente viveu e a importância disso no psicológico, porque o luto ele tem, assim, é muito individual, é muito subjetivo e a gente precisa ver como que isso está sendo vivenciado pelas famílias e pelos amigos dessas pessoas. Eu não diria assim, seria de uma forma até simplória de dizer, mas uma quebra de paradigma assim, em termos de luto. Ou seja, realmente eu imagino, assim, eu também perdi alguns conhecidos, até familiares um pouco mais distantes, digamos assim, mas não estar presente no momento da encomendação, no momento de... né, e é uma coisa cultural nossa, né? Então é uma mudança drástica, assim, é uma ruptura drástica, assim, isso gera realmente Os rituais, eles tiveram que ser modificados, né? Por uma questão de cuidados e tudo mais, não só, sobretudo para as pessoas que morreram em função da Covid, mas em todas as outras circunstâncias de morte, né? Mesmo não sendo a situação da Covid, o tempo de velório, né, desse ritual, e como a Lilian coloca, é extremamente importante para a elaboração dessa perda, poder passar por esse momento, né, de uma certa despedida, né, da presença dos familiares e de amigos também nesses rituais, né, e de certa forma esses rituais foram completamente modificados da noite para o dia, né, em como eles iam acontecer. Então isso trouxe, sem dúvida, um impacto, né? Então a ideia de pensar e discutir, ter um espaço para o luto, né, é extremamente importante. A gente teve no semestre passado alunos do curso de psicologia que fizeram os estágios básicos, que a gente chama, né, de observação, através de observações de redes sociais, né, de sites que foram criados para expressão em relação a perdas, né, a perdas pela Covid. Então, e trouxeram uma série de reflexões a respeito dessa temática, né? Então, esse é um tema que está previsto porque, como a Lilian coloca, nós tivemos um número muito grande de pessoas que morreram em função da Covid e todas as outras pessoas que morreram nesse período de pandemia tiveram um impacto nessa experiência de luto, né, e nessa experiência de como vivenciar o momento inicial desse luto, né, que os rituais foram modificados. Isso trouxe, sem dúvida, né, uma vivência diferente e até, por vezes, um tanto assustadora, né, no sentido de que as pessoas mais ou menos já sabiam do que a pessoa teria morrido ou não pelo tempo de velório que ia ter. Então não era raro disso acontecer também. Esse pode velar 3 horas, esse não pode velar, né? Esse não tem a chance de ter um espaço de velório, né? Ele sai do hospital e ele vai para o cemitério, né? A família faz uma despedida extremamente curta, e sem ter tido a possibilidade de estar com a pessoa, no cuidado à pessoa, né? Por mais que a gente às vezes não possa fazer nada, mas estar junto é importante, né, para a gente. Então... Ok, depois isso acho que caminha daí para a próxima temática, que são os cuidados paliativos e a saúde mental nesse cenário todo aí. Quem vai estar presente para falar sobre isso é a Mônica Oliveira. Como é que foi construído então esse tema? Pode falar sobre isso, Lilian?
Sim, na verdade, quando a gente estava comentando sobre os temas, né, surgiu, até acho que fui eu que comentei sobre os cuidados paliativos, porque o cuidado paliativo ele teve que ser muito breve, né, para o paciente COVID. Mas ele foi necessário, porque tanto os pacientes quanto a família via necessidade de talvez esse último contato antes de uma intubação, né? O paciente pedia, você pode ligar para fulano ou para ciclano, e isso é cuidado paliativo, é olhar para aquele ser humano e não só para a doença, né? O cuidado paliativo é você, a toda a equipe, não só um profissional, não só o médico, não só o psicólogo, não só o enfermeiro, mas é um cuidado integral para aquela pessoa e não só para a doença, né? Muitas vezes a gente acabou caindo num erro como saúde dentro do hospital, que foi olhar somente para a doença, para o sintoma, dar remédio. E aí o cuidado paliativo ele vem nesse sentido. Bom, qual a forma mais humana dessa pessoa sair dessa vida, né? Sair da vida e encontrar a morte. E o cuidado paliativo ele vem nesse sentido. E aí a gente quer explorar isso porque o tempo foi muito reduzido. Muitas doenças terminais têm um tempo mais longo, né? Para tu lidar com aquilo, para a família lidar. E com a Covid a gente viu que infelizmente isso foi reduzido muitas vezes. E aí olhar para esse cuidado paliativo nesse cenário pandêmico é de extrema importância e com certeza todas as famílias acabaram lidando com isso sem saber o nome, mas lidaram com cuidado paliativo. Bom, o psicólogo também é um ser humano, né? E vocês cuidaram também de ter essa temática a respeito, incluir essa temática dentro da semana acadêmica, que é o autocuidado do psicólogo. Ou seja, não é só cuidar das outras pessoas, mas se autocuidar. Como é que acontece isso? A gente acha que o psicólogo está pronto, sempre pronto para nos ajudar. Mas às vezes ele precisa se... Para ele estar pronto para ajudar o outro, né, ele precisa estar bem, né? Então, às vezes a gente, na formação em psicologia, não é raro a gente fazer algumas alusões assim a outras profissões, né? Então vamos pensar assim, um profissional da área da odontologia, ele precisa ter um equipo de qualidade, brocas funcionando, motores, né? E além de todo o seu conhecimento e seu preparo. No caso da psicologia, o sujeito, né, o psicólogo, a pessoa do psicólogo, ela é a sua principal ferramenta, né? Dotado de todo o seu conhecimento, toda a sua técnica. Então, a ideia dessa conferência, né, em que a gente trata do Fazendo-se Psicólogo, né, que vai versar sobre a construção do conhecimento, né, do conhecimento científico, o desenvolvimento pessoal e o autocuidado, é justamente para destacar, né, a importância de uma formação que está calcada num conhecimento teórico, numa vivência prática e no próprio cuidado de si, né, na psicoterapia do terapeuta, né, do psicólogo, nesse processo de se conhecer, nesse processo de se desenvolver. Então, o professor Aldo, ele foi nosso professor aqui no curso de Psicologia da URI, é um colega que trabalhou durante vários anos aqui na universidade, hoje ele está em Novo Hamburgo, trabalha na Associação Gaúcha de Psicologia Humanista e vem para conversar sobre esse tema, né, sensibilizar ao profissional de psicologia, ao aluno que está num processo formativo, esse espaço, né? E essa conferência, ela está pensada num dia em que a gente também vai tratar de um outro assunto da profissão do psicólogo, que é o atendimento online. Né? Pois é, o próximo assunto também, acredito que muitas, vocês profissionais já trabalharam e tiveram que aprender a trabalhar com isso também e foram incentivados a trabalhar de forma online, a realizar atendimentos online. Então, acredito, isso vai continuar, professor? Acredito, com certeza. Por mais um tempo, né? Por isso que vai vir aí a psicóloga Maria Adélia Pietá, acredito que seja assim o sobrenome dela, né? Para falar sobre esse aspecto. Ou seja, vai se desenvolver também mais essa temática. Ou seja, as atividades online não vão se encerrar pura e simplesmente, né? Isso. O atendimento online ele já acontecia na psicologia, né? Em 2011, 2012, já o Conselho Federal de Psicologia já estabelecia uma resolução com um certo critério para a possibilidade desse atendimento. Ele era bastante restrito.
Depois a gente teve uma revisão dessa resolução e foi uma forma extremamente importante de trabalho do psicólogo e da psicologia durante o período da pandemia. Até porque nós precisamos né, também seguir protocolos, e a possibilidade da telemedicina, do teleatendimento, do atendimento online foi uma possibilidade presente. Entretanto, a gente sente ainda uma carência grande dentro dos aspectos da formação, né? Então a Lília pode até me ajudar a dizer, é um tema que a gente não discute na graduação, pelo menos não discute ainda, né, na graduação. Nós não realizamos um atendimento online, por exemplo, no Centro de Psicologia Aplicada ainda, né? A gente trabalha, a presencialidade na psicologia ela é extremamente importante, né? Nós não temos curso de psicologia online, por exemplo, ou em EAD, né? A psicologia ela necessita de uma formação presencial. Então nós estávamos ávidos pelo retorno, né, à presencialidade, porque a presença tem uma diferença importante assim, no cuidado. E aí a gente vem também discutindo, né, como que se dá a relação terapêutica numa situação online, né, os aspectos associados ao fazer do psicólogo nesse modelo, né. Bem, vamos para a última temática aqui, já que o nosso tempo está terminando, que é com relação à participação de um grupo de psicólogas formadas aqui pela nossa universidade. Acredito que será outra contribuição para encerrar a programação, né, Lília? Com certeza. Uma das coisas que os acadêmicos mais gostam é relatos e estudo de caso e exemplos de profissionais, né? Porque aí a gente vê como é realmente o nosso fazer no dia a dia, né? E aí a gente sabe que muitas áreas tiveram um impacto muito grande, né? Desde a UBS, né? O atendimento na UBS, os atendimentos nos CRAS, nas áreas de rede de apoio à saúde no SUS, né? E diretamente na clínica também. Mesmo nós que estávamos começando os estágios, né? Tivemos diferença nesse fazer, né? Tivemos que nos adaptar a isso também. Então, essa é um dia assim que com certeza vai ser um dos mais ricos, porque nós teremos de diversas áreas, psicólogas e psicólogos, trazendo como foi isso para a sua área, e aí a gente vai entender o que está nos esperando, né? Porque a gente vai lidar com essa demanda, né? Como que os pacientes se comportaram, como que alguns usuários de sistemas de saúde funcionaram e se portaram e estão esperando a volta de alguns programas. Então, esse momento também é muito gostoso, assim, porque a gente ouve e se sente, assim, acolhido pelas falas das nossas futuras colegas, né? Nós que somos futuros psicólogos. Que legal, acho que foi um prazer enorme contar com vocês no programa de hoje, porque afinal de contas esse é um assunto, eu acredito que cada assunto desses mereça um programa especial e sempre rende, por isso que a gente correu um pouquinho aqui. Até a produção aqui nos autorizou a falar alguns minutos a mais aí, então fica aqui o nosso agradecimento. Para encerrar, professor Felipe, qualquer pessoa pode participar, eu sei que a semana acadêmica é para os acadêmicos, mas profissionais da área, por exemplo, outros interessados podem participar? O evento é aberto para toda a comunidade, todas as pessoas que se interessarem por esse tema, né? Basta entrar no site da universidade, tem lá um botãozinho lá em eventos, faz a inscrição, participa, né? As pessoas que se inscrevem vão receber o link, né, do canal lá do YouTube que vai estar sendo transmitido. Depois ele vai ficar disponível, né, na página da URI, do curso de Psicologia, mas nesses dias aqui, com a possibilidade de participar, né, por meio de chat, precisa estar inscrito. E a inscrição é bastante em conta, é simbólica, está todo mundo convidado, sem dúvida. Ok, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento ao professor Felipe, e as acadêmicas Paola e Lilian, que nos brindaram com suas presenças aqui no programa Expressão Universitária. A você aí em casa que semanalmente nos prestigia, igualmente o nosso abraço e o desejo de uma excelente semana. Até, então, a outra segunda-feira. Até lá.